Olá, leitores! É um prazer estar aqui de forma remota, forma digital, aprendendo a utilizar os veículos digitais dentro de uma pandemia, apresentando eu, Zé Luiz Tarran, livreiro e editor, livreiro de rua e editor, trazendo aqui para vocês a Tarrafa Express. A Tarrafa Express nasce da experiência da Tarrafa Literária e ela é promovida e apoiada pela Lei Aldir Blanc, grande figura da cultura brasileira, o Aldir Blanc, compositor, escritor, e é o nome dado à lei batizada de Aldir Blanc, que a Secretaria da Economia Criativa do Estado de São Paulo, ela acabou apoiando, através de editais, projetos culturais, e a Tarrafa Express nasce dessa oportunidade. Eu estou aqui hoje para trazer uma grande figura aqui da crônica brasileira, do jornalismo, e do jornalismo também ligado tanto à cultura, ao choque cultural, como também ao meio ambiente. Eu estou trazendo aqui o Matthew Shirts, ou Matheus Camisetas, Matthew Shirts, estou brincando, o nosso queridíssimo gringo, que está a maior parte da vida dele já estudando o Brasil e sempre se surpreendendo com o Brasil, imagino eu. Grande Matthew, bem-vindo à Tarrafa Express. Oi Zé, boa noite, tudo bom? Tudo bem, eu vou fazer uma apresentaçãozinha assim mais arrumadinha da tua extensa ficha corrida, no bom sentido, Matthew. Nasceu em Del Mar, sul da Califórnia, em 58, jovem Matthew Shirts, formado em Ciências Sociais em Berkeley e pós-graduado em Stanford, correto? Sim. Em 76, por acaso, chegou ao Brasil. E aí começa uma história maravilhosa de descoberta desse país. E aí eu quero que a partir daí você vai contando pra gente, porque eu sei que depois você foi pro Estadão, Estado de São Paulo, Revista Veja, Planeta Sustentável da Abril, aí flerta com a questão ambiental, National Geographic, foi o editor Brasil da revista, muitos botequins também, eu sei que você frequentou em algum tempo, e mergulhou nesse país e me parece que você está sempre estudando o Brasil. Então, eu dou mais uma vez boas-vindas para Matthew Shirts depois dessa apresentação e autor de livros incríveis aqui de crônicas, que eu tenho orgulhosamente aqui comigo. Então, já fiz uma apresentação mais organizada porque é chato o autor falar dele mesmo dessa forma. Então, tá apresentado. Bem-vindo à Tarrafa Express, Matthew Shirts. Muito obrigado, Zé. Boa noite de novo. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem quiser entrar no YouTube a hora que quiser aqui. Pois Me fala, esse negócio né? é louco, né? É louco isso, né? Eu acho que depois da pandemia a gente vai realmente usufruir mais, né, do meio digital e vai ficar somado, espero que se some. Eu odeio esse papo de novo normal. Sei. Eu acho que eu nunca mais vou entrar num computador se eu pudesse, depois da... Eu vou ficar assim, eu vou só jogo de futebol e carnaval. São as duas coisas que eu vou fazer, assim, só isso. Não vou sair do estádio do Corinthians, tá? Que, aliás, parece que está melhorando um pouco o teu time. Há sinais de muita esperança, como sempre. Matthews, você já contou algumas vezes, mas para mim é um prazer dentro de um evento como o rótulo Tarrafa Express, eu te rotulo como, além de tudo isso que eu falei na apresentação, como meu conselheiro na Tarrafa. Você participou de todas as edições como mediador e é a primeira vez que você participa como autor, não é? Então, você como mediador, papel que eu estou fazendo de uma forma, com toda a minha canastrice aqui, ser mediador é uma ferramenta, é muito mais difícil, né, do que a gente ser a gente mesmo, né? Então,
Eu vou desfiar aqui algumas provocações, perguntas, mas eu quero começar pedindo para você relembrar de como foi a tua primeira visão do Brasil, quando volta lá em 76 em Dourados. Me fala como foi. Foi um frio na barriga? Então, eu sou produto de um intercâmbio que se chama American Field Service, que é um intercâmbio que foi, eu não sei exatamente se começado, mas ele recebe seu grande impulso de motoristas de ambulância da Segunda Guerra que queriam que houvesse paz mundial, que os povos se entendessem para nunca mais ter que ver aquilo que eles viram durante a guerra. E nesse intercâmbio, era uma competição, eu ganhei a competição na minha escola, no meu colégio público, nos Estados Unidos, no sul da Califórnia, e você não escolhia o país. Você tinha que ter. Eles queriam que o americano do intercâmbio tivesse disposição para conhecer uma cultura qualquer, um pouco na ideia de que as culturas são iguais, assim, que todos têm seu valor e que você deveria valorizar isso. E nessas, obviamente, mudou minha vida, que estou aqui conversando com você. Mas eu caí em Dourados, no Mato Grosso, hoje do Sul, na época era um estado só, eu sou tão antigo assim, em 76, onde eu fiz o terceiro colegial no Colégio Imaculada Conceição. O que foi um choque gigantesco, inesperado, e me levou... até hoje eu estou assimilando, assim... Isso, mas mudou minha vida, obviamente. E você lá, você tinha uma relação até com surf, né, Matheus, lá na tua juventude lá, quando você tinha o quê, 16 anos, quando veio para o Brasil, 17? 17 anos, eu fui criado na praia, numa cidadezinha, hoje riquíssima, não era quando eu mudei para lá, pelo contrário, chama-se Del Mar, perto de San Diego. Então, eu fui criado naquela cultura entre os anos 60, eu passei a infância na praia, literalmente eu morava na praia, e pulava na areia, surfava, fazia pesca submarina, tinha essa cultura um pouco. E aí vim para o Mato Grosso, depois fui embora para a faculdade. E você já era leitor? Você de moleque lá nos Estados Unidos, como é que era a sua relação? Você como leitor menino, assim? Como é que você é? Eu era leitor, e eu acho que nessa altura, eu acho que eu era bem menos. Na verdade, eu descubro o intelectualismo, que eu chamo, pegando uma música da Sheryl Crow, que ela tem uma música que eu gosto, que he was high on intellectualism, ele estava viajando de intelectualismo, deve ser bom. Essa é a letra que eu acho legal dela. E isso eu descobri na segunda viagem. Dá para cantar uma palhinha? Dá para cantar um trecho? Estou brincando, Matheus, não vai fazer isso. He was high on intellectualism. Eu não lembro exatamente, faz tempo que eu não ouço. Tudo bem, tudo bem. Tudo bom? Eu viro apaixonado por livro mesmo na USP, que é meu segundo intercâmbio. Aí já por vontade própria, eu tentando entender o Brasil. Eu passo a vida inteira tentando entender o Brasil. Assim, né? Nós também, Matheus. Nós também, juro para você. Nisso, eu acho que isso é legal, porque é verdade isso. Os meus amigos Mas que país para seduzir a gente? Pegou até esse camarada vindo em Dourados, um lugar inóspito. E eu lembro de histórias que eu li, os seus livros, né? E já te lia lá no Estadão, do choque cultural que você foi exposto, né?
primeiro, até nos hábitos mais simples da rotina. E você falava da família que te recebeu lá, né? E das freiras da escola. Me conta como é que você se relacionava com eles. É importante lembrar que em 76 o mundo não era tão globalizado quanto hoje. Era bem menos, na verdade. E segunda coisa, quem me recebeu foi uma família maravilhosa, inacreditavelmente maravilhosa. A família Fedrizzi, e que o patriarca era Vittorio Fedrizzi, que era um italiano que tinha lutado na Segunda Guerra Mundial e que tinha sido preso num campo de prisão inglês no norte da África, e logo no início da guerra. E quando a guerra acabou, ele me falou que ele queria a distância da Europa, dos conflitos da Europa e tal. Ele olhou no mapa, viu o lugar mais remoto que ele podia achar, que era Cáceres, no Mato Grosso. E foi para lá. Parou em São Paulo, de São Paulo foi para Cáceres, ele casou com Miss Cáceres, segundo lugar no Miss Mato Grosso, que era Imera Fedrizzi, saudosa Imera Fedrizzi. Enfim, e essa família tinha um hotel em Dourados, o Grande Hotel. E a família morava no hotel. E me recebeu no hotel, eu morei no hotel, na Praça Central de Dourados, passava a novela Estúpido Cupido, de um autor muito jovem, chamado Mário Prata, que eu não conhecia, que vai ser meu grande amigo, um dos meus grandes amigos mais para frente. Eu fazia sucesso, porque embora eu não falasse português, ou talvez por isso mesmo, e eu sabia fazer a dancinha da música do início da novela, era um rockzinho que você girava as meninas e eu sabia fazer aquilo fazia sucesso, e me levaram para conhecer a escola, que muito gentilmente, Imaculada Conceição, muito gentilmente me deu uma bolsa de estudo para estudar lá, fazer o terceiro colegial lá. E nisso, eu já tinha estado alguns dias no Rio, que eu tive uma semana no Rio de aulas de português, que eu não falava nada. E eu estava tentando decifrar a questão dos beijos, porque esse negócio de beijo foi um choque total para o americano, muito mais frio e reservado. E aí, eu cheguei a uma tentativa, assim, uma hipótese inicial de que eu não conseguia entender quando era 1, 2 ou 3 beijos. E eu cheguei à hipótese de que quanto mais importante a pessoa, mais beijos receberia. Eu não sei como eu cheguei nisso hoje, parece ridículo. É aceitável. É uma maneira de você, né, mergulhar no tema. Tentar processar aquilo. Mas eu sei que eu estava com isso na cabeça quando me levaram para a escola e conhecer a freira, diretora da escola, que era uma senhora já idosa, uma freira e tal, e eu achei diretora da escola, entendi que era importante e tal, e eu puxei ela para dar um beijo, e ela resistiu um pouco, mas eu, 17 aninhos, né, eu tasquei um beijo, ela resistiu mais, eu dei outro beijo, hoje seria quase assédio sexual, talvez, não sei. Eu sei que eu dei 3 beijos na diretora da escola e achei normal, assim. Quando nós saímos do colégio, a Imera, a mãe da família, mas eu acho que o irmão Jorge, ou mais alguém, talvez a Adriana, que era pequenininha, os 3 caíram no chão de rir, de tanto rir. Eles não paravam de rir. Rolavam, literalmente, na minha cabeça, no chão, de tanto dar risada. Assim,
Mas que bom que eles tinham esse gatilho do riso, né, Matheus? Que bom, né? Que havia algo de errado com a minha tese. Assim. Que não devia estar muito certo, que eu tinha feito alguma coisa de errado ali. Eu dou risada até hoje de lembrar disso. E a freira, né, ficou sua fã depois disso, imagino. Não? Eu passei de ano, pelo menos. Você ainda tem contato com a família que te... Um pouco, sim, eu tenho um pouco. Agora, mais com as redes sociais, eu sigo eles, eu vejo, sei, eles estão morando em Campo Grande, saíram de Dourados, e tem alguns mais para o norte também. Mas há alguns em Santa Catarina, enfim, eu sigo eles, eu tenho curiosidade, a gente se vê muito pouco, infelizmente. Sim, mas nossa, eu lembro de outras ótimas histórias, mas eu quero explorar um pouquinho também a tua volta. Você volta depois para o Brasil, você ficou um ano, certo? Nesse período inicial, né? E o que te fez voltar? Olha, eu acho que eu demorei, o primeiro ano no colégio foi muito duro, foi muito difícil para mim. Eu demorei para aprender a falar português. Eu saí mais ou menos falando, me entendendo e falando, mas e aí eu queria entender melhor aquele ano e tudo que tinha passado. E tinha a impressão que eu não tinha entendido direito e que aquilo era muito fascinante, eu tinha muita coisa para eu aprender e tal. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu busquei uma faculdade grande o suficiente para ter um programa de português. E estudei muito português, literatura brasileira, crônica brasileira, inclusive fiz um curso em que fomos obrigados, pelo saudoso professor Carlos Felipe Moisés, um poeta brasileiro, a fazer uma resenha. Eu fiz uma resenha de um livro de contos da Lígia Fagundes Telles. E ele gravou isso e mandou essa fita para ela, a nossa análise, assim, eu e mais alguns poucos alunos. Assim, mesmo numa universidade como Berkeley, muito grande, que tinha 30 mil alunos, devia ter, no meu curso de literatura brasileira, em português, devia ter 3 ou 4 alunos. E ele mandou isso para a Lígia Fagundes Telles, que mandou de volta para mim, perguntando se eu não seria um cronista futuramente. Olha que loucura, Zé. Ela já percebeu algum talento, talvez, ou alguma vontade, pelo menos, de fazer aquilo. Mas que estímulo, né, Matheus? Que estímulo. Foi um estímulo grande, eu lembro disso até hoje, isso faz muito tempo. Isso foi em 79, logo depois eu me candidatei para fazer mais um ano no Brasil, na USP, e esse ano me mudou para sempre. Eu tive um professor, José Carlos Sebe, Bolmei, que era professor na história, que me estimulou muito. Foi um ano de muitas descobertas intelectuais, um período muito rico, que o Brasil estava saindo da ditadura. E era muito legal, muito estimulante estar na universidade, né, nesse momento, nas humanas, na FEFELESH, assim, e tal. E muita coisa acontecendo, parecia muito importante tudo que a gente estudava. Assim, eu escrevo sobre isso em algum momento da minha vida. Eu lembro disso. Uma vez nós tivemos uma conversa falando desse ambiente da USP intelectual todo, sobre os rumos da literatura brasileira e do contraste entre Jorge Amado como um modelo e Guimarães Rosa como uma imposição.
não uma imposição, mas uma corrente, que colocava o modelo literário Guimarães Rosa, que é a estética, lá em cima, em detrimento do contador de histórias, do romancista mais linear, né? Você acha que existiu mesmo essa mudança de rumos e que isso afetou, vamos dizer assim, o número de leitores no Brasil? Não sei, Zé. O que eu acho é o seguinte: eu acho que isso talvez, na época, eu achava que isso fosse uma coisa brasileira. Eu acho que talvez não seja. Eu acho que a universidade gosta de literatura complicada. Quer dizer, eles precisam de coisas, de narrativas difíceis e mais complexas para poder passar mais tempo analisando aquilo e dizer e nos oferecendo análises a partir disso. As histórias mais simples são um pouco, pela universidade, são desprezadas. Mas eu gosto. Eu sempre gostei muito de Jorge Amado. Eu tinha o prazer em ler literatura. Eu gosto de literatura complicada também, mas eu não gosto que despreze a literatura. Eu acho incrível o que Jorge Amado faz. Eu acho que o universo que ele constrói, os personagens, se você lembrar, é uma viagem muito bacana. É uma viagem te leva para um lugar fantástico, assim. É que me parece que às vezes quando você coloca o campo estético como o complicado como algo a se mirar naquilo, você desprestigia o simples, né? E pode virar um erro, porque você pode ter vontades de ler coisas como leitor, é igual se alimentar, parece, né? Tem um dia que você quer comer uma pizza saborosa e tem dia que você vai para uma comida exótica, sei lá, né? Quem puder comer, escolher. Exatamente isso. Eu acho que você tem total razão. E você é capaz de apreciar as coisas mais refinadas de, sei lá, Alex Atala no Dom, assim, alguma coisa assim. E também uma pizza, um cheeseburger, um frango de televisão. Falando nesse assunto de alimentação, comida, vamos mergulhar nas tuas crônicas? Me O que você fala. quer? Você queria que eu lesse, né? Eu quero, sim, porque eu acho que ler o dono do texto é uma experiência para quem ouve também. E você tem aqui o sanduíche e a cultura brasileira, é isso? No Eu jeitinho tenho. americano? Eu escrevo bastante sobre comida. Aliás, então, eu tive um emprego, espécie de emprego, como colunista da Band News FM. E eu falava todo dia com o Eduardo Barão, e 2 ou 3 minutos, e falava de um lugar, e normalmente era restaurante. Às vezes eu falava de arte, de uma exposição, de alguma coisa que. Mas as coisas, assim, a ideia era o gringo conhece, vai atrás de coisas bacanas. Então, mas era quase sempre restaurante, o que fazer em São Paulo. Então eu acabei falando sobre mais de 500 restaurantes em São Paulo. Então, adquiri ao longo do tempo alguma cultura de restaurante. Muito bom. Então, você quer que eu conte o sanduíche e a cultura brasileira? Que eu leia? Quero. Eu e os leitores queremos, não? E o Jeitinho Americano, publicado pela Realejo. E isso foi escrito em 2003. Tá? Deixa eu só me atualizar, então. Tá bom. Então, assim, a ideia de que é possível entender a natureza de uma cultura, ou mesmo de uma nação, através de sua culinária, não é nova. Mas se popularizou de uns tempos para cá, pelo menos no Ocidente, com as chamadas praças de alimentação.
Hoje todo mundo sabe que os japoneses são detalhistas e exóticos, os americanos pragmáticos, mas infantis. Os franceses, claro, tendem ao extravagante. Os mexicanos são picantes. Os ingleses sem graça e por aí vai. A comida brasileira, até onde sei, ainda não ganhou um rótulo global. Até porque os pratos típicos, como vatapá e feijoada, resistem bravamente às praças de alimentação. Resistiam, né? Isso em 2003. Eu me considero um razoável conhecedor e grande entusiasta da culinária nacional, pelo menos para um gringo. Mas após mais de 20 anos no país, ainda conservo alguns hábitos alimentares californianos. Entre eles, há pelo menos um que provoca arrepios nos amigos brasileiros, o temível sanduíche de abacate. Sempre que preparo essa iguaria diante de um brasileiro, a discussão é inevitável. Sábado passado não foi diferente. Montava o sanduíche carinhosamente, com pão integral, alface, cenoura, atum, abacate dos pequenos, tomate, broto de alfafa e bacon de soja, na mesa da cozinha, próximo à hora do almoço, e me ofereci para fazer outro igual para a Luli, minha mulher. Eis a nossa discussão, sem conclusões nem comentários. Luli, obrigado, vou comer comida. Isso não é comida? Não, é lanche. Tá aí uma coisa que nunca entendi no Brasil. O que distingue a comida do lanche? Comida vem no prato e é degustada com garfo e faca. Lanche se come com a mão. Pizza é comida, então? Não, pizza é pizza. É uma outra categoria? Claro. E Beirute? Beirute é lanche. Por quê? Come-se com garfo e faca, pelo menos quem tem educação. Mas é sanduíche. E todo sanduíche é lanche? Sim. Independentemente do tamanho? Independentemente. Então, quando se diz que o Beirute do Frevinho é uma verdadeira refeição, é propaganda. Ou seja, não tem nenhuma diferença entre um suculento Beirute de rosbife e um pacote de batatas fritas, que é lanche também, certo? Depende. Se você comer a batata frita com sanduíche, faz parte do lanche. Se você comer só a batata, aí é porcaria. Porcaria é uma outra categoria? Sim, claro. Torresmo, então, é porcaria? Não. No prato com a feijoada é comida. Na mesa do bar, com cerveja, é petisco. Se for brasileiro, não é porcaria nunca? Quase nunca. Salsicha é porcaria ou lanche? Quase sempre porcaria. Mesmo quando é servido no jantar, no prato, com purê de batata, arroz e saladinha, aí é comida. Se tem arroz, é comida? Acho que sim. Existe comida sem arroz? Existe. Qual? Um bife com purê e salada é comida, mas fica faltando alguma coisa. O arroz vai ver. Talvez. Mas esse sanduíche de abacate, tomate, bacon de soja, broto de alfafa, cenoura, alface, atum não é comida. Sanduíche não é comida nem aqui nem na China. É um pouco datado, né? Não, nem tanto. É a sua tensão eterna, né, do entendimento, né, do mergulho na nossa cultura, né? Explorando essa sua relação mesmo com a cultura através também de outros, você foi também com rigor atrás do Brasil, né, Matheus? Digo rigor acadêmico, né? E a relação sua com Richard Morse, leu os brasilianistas. Eu posso também te colocar numa estante dos brasilianistas, assim, mesmo você tendo bebido nos acadêmicos, mas entregando algo mais crônica, vamos dizer assim. Dá para você dizer que você é um brasilianista? É uma boa pergunta. Não, assim, oficialmente não. Eu sou um brasilianista meio amador, assim, eu sou esquisito.
Eu ia ser brasilianista. Essa era a ideia, porque eu fosse dar aula sobre o Brasil nos Estados Unidos. Mas acabei me casando aqui já 2 vezes, tendo filhos aqui, morando aqui e aprendendo e querendo escrever em português mesmo. Então, isso me tira eu escrevi um artigo acadêmico de verdade em toda a minha vida. E que o primeiro e o último, que foi bom, e foi sobre a democracia corintiana e sobre a história do Corinthians, na verdade. Isso foi publicado recentemente num livro, numa coletânea e tudo mais. Então, isso eu posso dizer que foi meu único, e mesmo assim, meu único artigo acadêmico foi sobre o Corinthians. Eu não sei até que ponto isso conta. tinha notas de rodapé e tudo, assim. Olha, uma estrutura acadêmica. Mas, então vamos explorar essa história. Eu fui aluno do Richard Morse, que é um grande brasilianista, autor de O Espelho de Próspero, de A Volta de Macunaíma. É um historiador lendário do Brasil e da América Latina. E eu fui muito amigo do Morse, que faleceu em 2003, se a memória não me serve, e que foi uma enorme influência sobre a minha vida, porque o Morse, tal como eu, gostava do Brasil, gostava da América Latina e, sobretudo, do Brasil. Mas, olha, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, nos ouvindo, vai querer saber mais sobre esse amor pelo Corinthians. Eu sei que você tem uma história. A história é o seguinte, eu acho que é bom de contar, porque, na verdade, foi coisa da família Fedriz em Dourados, porque eles, como bons italianos, eram todos palmeirenses, muito entusiasmados. E eu, com o tempo, um dos filhos, chamado Roberto Fedrizi, foi me ensinando sobre o futebol. Ele pegava a revista Placar, que chegava em Dourados. Eu lembro que chegava o Placar especial, a revista Placar, para quem não é muito jovem. Revista é como se fosse livro, assim, mais ou menos, só que mais com capa nova. E a Placar trazia o tabela do Brasileirão. E aí o Roberto abria a tabela, um pôster do Brasileirão, e me explicava tudo, e eu adorava aquilo. E fui pegando gosto pelo futebol e tal. E aí me ocorreu, um pouco antes de eu ir embora, já falando alguma coisa de português, me ocorreu que seria muito divertido se eu me declarasse corintiano no meio daqueles palmeirenses todos. Assim, eu entendia a rivalidade já. Você entendeu bem como é que é. E o Corinthians estava 23 anos sem ganhar nada, estava na fila ainda nesse momento. Que eu estava em Dourados. É verdade, 76 para 77. 76. Isso devia ser início de 77, comecinho, ou finzinho de 76. E foi muito melhor do que o esperado. Eu me declarei corintiano e a família adorou isso, se divertiu muito. Assim, tentaram me dissuadir, falaram que... Você divertiu eles, né, Matthew? Você era um stand-up involuntário para o professor. Eu sei que foi muito divertido. E aí eu lembro de ter assistido com eles a televisão, a partida contra o Fluminense. Lembra da invasão corintiana? Eu acho que eu peguei isso lá em Dourados. E de sair na rua gritando quando Corinthians e tal. Enfim, e eu sou pé quente, porque logo depois o Corinthians foi campeão em 77, finalmente. Depois verdade. E aí eu voltei para o Brasil, e aí na redemocratização, e aí veio a democracia corintiana, e era muito bom ser corintiano naquela época. Sempre é bom ser corintiano, mas foi especialmente legal. Sócrates, democracia, Casagrande, tudo aquilo. Esse é um capítulo extremamente bonito da história do Corinthians, né? A democracia corintiana. Independente de você ser corintiano ou não, há que se respeitar
Pronto, passou. Já tô bem de novo. Pode. Já tô com a rivalidade novamente. Pronto. Tem para São Paulinos como você. Oh, que vida dura, viu, rapaz? O, eu entrevistei o Chico Sá para a Tarrafa Express, que ele te mandou um abraço, falou que você é mais cronista do que qualquer brasileiro, falou que você pegou mesmo a alma da coisa. Isso é maravilhoso. Ele citou, a gente vai assistir também à mesa, e ele falou da experiência dos anos dele, dos 5 anos dele com o Dr. Sócrates, né? A experiência que foi ele ter dividido com Sócrates o programa de esportes na TV Cultura, né, o Cartão Verde, que aliás eu acho que você participou algumas vezes também, não é? Sim. E o futebol realmente... Nunca como apresentador, infelizmente. Como convidado. Mas sempre muito elogiado. E você nos esportes, nos Estados Unidos, você amalgamou tudo, Matheus? O futebol americano, você gosta? Ou como é que você vê isso, os esportes americanos? Beisebol? José, eu gosto de todo, eu gosto muito de assistir esportes. Eu acho que o Woody Allen tem uma frase que eu assino embaixo, assim, que eu concordo. Ele diz que se ele consegue entender a regra, ele gosta. E eu sou assim também. Por exemplo, eu não consigo entender a regra de cricket. Que é um esporte inglês, eu acho. Sei lá, eu nunca consegui entender. E aí eu não gosto, mas assim, né? Rara exceção. Porque eu gosto de futebol americano, gosto de beisebol, gosto de surf, gosto de skate, gosto de a Olimpíada inteira. Eu acho que a Olimpíada devia ser de 2 em 2 anos. Aí sim vai ter pandemia agora toda hora, então devia ser anual. Assim. E eu quero que, falando em pandemia, Matheus, que você foi também absorvendo, além dessa sua relação cultural com o Brasil, você também acabou se aproximando muito fortemente do tema ambiental, não é? Exatamente. Você, dentro da Editora Abril, foi isso o primeiro momento? Foi o seguinte, Zé, eu arrumei um emprego dos sonhos que Ricardo Sete, um grande jornalista brasileiro, que hoje eu acho que mora em Barcelona, mas o Sete era um figurão importante na Editora Abril, e ele me chamou, quando a Abril foi lançar a revista National Geographic, ele me chamou para editar a revista. E isso é o emprego dos sonhos de qualquer jornalista. Assim. A National Geographic tem uma qualidade editorial alienígena. É coisa que você não consegue acreditar no que eles fazem para garantir a qualidade daquela revista. E ele me chamou, eu aceitei, sem nem perguntar quanto pagava. E comecei uma carreira, eu editei a National durante 13 e 14 anos na Editora Abril. E em 2000, lançamos em 2000 a primeira edição em português. E eu estava lá como um cara que gosta de culturas, cara que gosta de antropologia. Eu sou de humanas, eu sou muito tão de humanas que eu fiz intercâmbio na FEFELESH. Assim, eu acho que isso é o maior bandeira de humanas do mundo. Assim. E aí, só que em 2004 apareceu uma reportagem de capa que eu tive que colocar em português, com a ajuda de Cláudio Marcondes e grande elenco de editores e tradutores, sobre aquecimento global. Um tema hoje muito na moda, muito, infelizmente, mas que aquela reportagem de 45 páginas, incrivelmente bem feito, mexeu comigo. Eu nunca mais consegui tirar aquilo da cabeça. E
E aí eu comecei depois a militar nessa área, e depois eu fui chamado para ajudar a editar O Planeta Sustentável, que era uma coisa mais francamente ambiental dentro da Editora Abril, e acabei indo nos congressos, nas conferências de clima da ONU, enfim, fui atrás desse assunto. Hoje eu tenho uma plataforma chamada Fervura no Clima, que eu faço com o Caco Galhardo, com o Alessandro Meguinhos, com a Simone Azé, com a Giovana Madalosso, por causa da tarrafa, inclusive, a Giovana escreve no Fervura. Que legal, que legal. Essa foi a contribuição da tarrafa à questão climática. Adoro ouvir essas histórias, adoro. E o Fervura no Clima, ele é isso, ele é informação, né? Barra entretenimento, dá para dizer isso, Matheus? Você conseguiu a façanha de ilustrar as pessoas com o tema ambiental mais entretenimento? É o seguinte, assim, a questão climática é a questão mais importante das nossas vidas. Só que é uma questão muito dura, é técnica, é científica, você tem que entender. Não é um assunto fácil, mas é o que nós deveríamos discutir o tempo inteiro, porque é tão urgente e importante assim. Então, Fervura no Clima é uma tentativa de fazer as pessoas, de tornar esse assunto mais atraente. Eu não sei se chega a ser entretenimento, eu acho que isso talvez seja exagero, mas é uma tentativa de tornar um assunto mais amigável. Então, nós temos cartunistas, o Caco Galhardo é um dos sócios, temos grandes escritoras como a Simone e a Giovana, enfim. Nós temos... É uma tentativa de estimular interesse nesse assunto. E assim, como total leigo no tema, eu acabo ouvindo de forma periférica e tentando afastar um pouco a minha alma de blefador, assim, estou falando assim para você, de blefador, do homem do blefe. Eu não blefo com amigos, só quando eu estou numa roda que eu não conheço muitas pessoas. Mas olha só, existe uma conexão clara, e desculpa a minha ignorância, mas existe uma conexão clara entre a pandemia e um desgaste ambiental, Matheus? Eu acho que há uma certa... há um certo acordos que sim. Assim, não sei se é clara. Assim, desmatamento cria aquecimento global, é uma fonte de emissões de gases de efeito estufa, acaba com a biodiversidade e coloca o homem muito de frente com os vírus. Então, assim, tem gente dizendo que essa pandemia ia acontecer há muito tempo, né? Mas eu não sei se... Eu não quero ir até o ponto de dizer que a pandemia é resultado do aquecimento global, mas é produto do nosso tempo. Os dois são produtos do nosso tempo. Certo. Depois a gente vai frequentar mais o Fervura no Clima para ficarmos mais, de uma forma amigável, perto do tema. Eu adorei o nome do projeto, eu adoro o projeto, acho que você está num caminho espetacular. Mas quem deu esse nome, eu acho que foi a Giovana, se não me engano. Todo mundo gosta do nome, Fervura. Começou como só Fervura, depois a gente achou que precisava explicar um pouco melhor. Você mantém um otimismo aí pelo futuro do planeta? Você acha que uma pandemia como essa é um aviso que pode haver uma transformação positiva? Olha, Zé, eu espero que a gente leve isso a sério. Houve muitas pandemias no passado, né, também. Eu estou mais assim, com a expectativa
do carnaval no ano que ia acabar essa pandemia. Você, parece que a gente assim, combinou, o otimismo, mas a gente não combinou. O Rui Castro escreveu sobre isso no Metrópole à beira-mar, né? Escreveu. Na Bela Époque Carioca. Muito Foi bem, o carnaval mais fervura no clima, foi o carnaval mais fervura no clima da história. Depois da pandemia da gripe espanhola. Era um amor aloprado. 1920, talvez. Acho que sim. E falando em carnaval, que você me deu levantou a bola aqui, me fala da sua relação com o carnaval e como é que esse gringo tem uma relação tão íntima com o carnaval e na Vila Madalena? Me conta essa história aí, Matheus. É o seguinte, desde quando eu cheguei no Brasil, em Dourados, em 76, foi uma semana antes do Carnaval, 2 semanas antes do Carnaval. E aí eu pulei o Carnaval no Clube Indaiá de Dourados, Mato Grosso. Eu sou sócio e eu pulei tanto que eu ganhei o prêmio de folião. Sem falar português. E também o Clube Indaiá me deu título vitalício. Eu sou sócio vitalício do Clube Indaiá. Imagina você dançando a música do Estúpido Cupido com o carnaval misturando. Foi o meu auge, assim, nos anos 70. Faz tempo isso. Eu acho que você é merecedor desse título mesmo. Aliás, em 2003, graças a Imelda Fedrizzi, o Dourados me deu o título de cidadão douradense. Sim, eu tenho muito orgulho disso e tal. Porque eu contava as histórias de Dourados no Estadão. Graças ao Mário Prata, que eu nem falamos disso, mas eu fiquei amigo do Mário Prata, do Reinaldo Moraes, de grandes escritores brasileiros. E o Prata... mas isso eu fiquei amigo deles nos anos 80. E o Prata conseguiu me emplacar numa viagem... Começou minha carreira de cronista, de certo modo, me levando para cobrir a Copa do Mundo em 94. Ele conseguiu que o Estadão me mandasse para os Estados Unidos para escrever crônicas junto com ele sobre a Copa de 94, que foi ele e o Paulo Caruso andamos juntos durante 40 dias, que foi uma delícia, uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. E você uma vez me falou sobre isso também, que você desenvolvia admiração, né, pelos autores, pelo que eles escreviam, né? Isso e acho que foi um pouco isso que te aproximou do Reinaldo Moraes, né, Matheus? Eu era fã do Reinaldo por causa do Tanto Faz. Eu tinha lido Tanto Faz. Eu dei um curso quando eu ainda estava na academia, quando eu ainda estava na universidade, eu dei um curso para os alunos americanos na USP. Depois de ser aluno, eu voltei na pós-graduação como diretor do mesmo intercâmbio que eu tinha feito. E nesse curso, que era chamado Cultura e Política no Brasil, de 64 aos dias de hoje, que foi em 84. E aí eu tinha o penúltimo livro era O Que É Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira. E eu dei esse livro para os alunos e aí eu senti necessidade de atualizar a leitura e entrei na livraria Cultura do Conjunto Nacional e achei um romance que me parecia simpático, chamado Tanto Faz. E eu li aquilo e amei. Amei, achei de paixão e acabou sendo o último livro do curso. E os americanos, os alunos, não gostaram tanto, acharam o Reinaldo que falava muito inglês, que estava muito... porque o livro passa em Paris, então não era... Eles queriam uma coisa mais nacionalista. Mas eu adorei o livro e aí me apresentaram a oportunidade de conhecer o Reinaldo. A minha primeira ex-mulher era amiga da então mulher dele. E nós fomos no cinema
A então mulher dele é a Maria Rita Kell, que é uma intelectual, uma escritora e psicóloga famosa. Sim. E nós fomos ver um filme de Hitchcock, naquele tempo que você ia no cinema, assim, era antes do streaming e tal. Eu, Reinaldo, Silvia, Campolin, Rita Kell. E a Rita conta assim, depois do filme, Matheus e o Reinaldo foram saindo, foram conversando, foram indo embora e nunca mais voltaram. Eu sou amigo do Reinaldo, muito amigo do Reinaldo até hoje, graças a Deus. Um dos maiores escritores da literatura brasileira, autor de Tanto Faz, que está em catálogo. Eu sou livreiro, não aguento, preciso falar nisso. Pornopopeia, que é maravilhoso. Que é a maior obra dele, o Maior que o Mundo, que é o último. E a gente vai caminhando, eu e você, Matheus, sem nunca mais nos largarmos também, que a gente está convivendo há mais de uma década. Grande admiração que eu tenho por você. Estou chegando no final. Virou meu editor, meu amigo, tudo. Sim, é um prazer poder ter essa proximidade. E eu tenho uma última pergunta para você, já te agradecendo por essa prosa incrível aqui para a Tarrafa Express. É uma pergunta que eu estou fazendo para todos os convidados, então é para você responder de bate pronto. Esta pergunta, Matheus: se você tivesse escrito um livro durante a pandemia, qual seria o título desse livro? O pior é que eu estou escrevendo. Ai, meu Deus, não, então outro. Então outro. Qual seria o título de um outro livro? Que o livro que eu estou escrevendo é por encomenda e chama O que é Mudança Climática. Então, acho que isso não vale. Sim. Mas Outra pergunta difícil, Zé. Saudades do carnaval. Bom, estou escrevendo todos aqui. Você vai logo matar essa saudade e vai ganhar novamente um título de folião na Escola de Samba da Vila Madalena. Matheus Shirts, muito obrigado mais uma vez. A Tarrafa Express fica eu em nome do festival digital. Agradeço, através da Lei Aldir Blanc, o apoio do PROAC Express. E quero logo te encontrar pessoalmente. E ficamos marcados aí essa época histórica. Mas, apesar de tudo, estamos aqui oferecendo entretenimento literário, isso é muito legal. Então, mais uma vez, muito obrigado, Matheus Shirts. Até breve. Eu que agradeço, Zé. Grande abraço. Tchau, tchau. Até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.